Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês sobre como calcular, por exemplo, prestações, prazo, taxas de juros, valores presentes e valores futuros. São informações extremamente importantes. Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética. Você vai financiar um carro, por exemplo. Então, o valor do financiamento de R$100.000. Aí o banco fala assim, olha, eu consigo para você fazer uma taxa de 1,63% ao mês e te dou um prazo de 48 meses para você pagar. Se você não sabe como calcula, o que vai acontecer? O valor da prestação mensal que lhe apresentar, você vai dar como certo o valor dessa prestação. Complicado, né? Saber exatamente como se calcula é um passo extremamente importante. Se você trabalhar, por exemplo, na área financeira de uma entidade, do seu patrão, você trabalha na área financeira, está negociando um contrato com o banco de um empréstimo ou de um financiamento. Se você não souber como é que funciona isso, você vai ser passado para trás, vão te enrolar, vão levar vantagem em relação a você. Porém, se você demonstrar que você conhece, você se impõe, você consegue fazer prevalecer aquilo que está acordado. Eu, particularmente, já trabalhei como financeiro em diversas situações, como gerente financeiro, como diretor financeiro, e tivemos longos debates aí com os financeiros dos bancos. E, normalmente, a gente tem aí um aparato de conhecimento interessante que a gente possa impor a nossa posição. Muito bem, então eu vou trazer aqui para vocês a nossa calculadora. Então, aqui está a nossa calculadora financeira HP12C, está aqui com 90 e uma porção de casas depois da vírgula. Eu posso diminuir, por exemplo, para 2 casas depois da vírgula, ou eu posso limpar esse display, esse valor que se apresenta aqui. Posso aumentar o número de casas, por exemplo, para 4, ou para quanto você quiser, por exemplo, para 8 casas, ou para apenas 2 casas. Outra questão importante é que essa calculadora trabalha com 19 memórias diferentes. Quando nós fizermos essa sequência de tecla, a gente limpa todos os registros em memória. Ou seja, se eu chamar qualquer memória, sempre vai ser 0. Sempre 0. Vamos imaginar o seguinte, eu vou guardar um número 15 na memória 0. Vou guardar o número 20 na memória 1. Vou guardar o número 30 na memória 3. Vou guardar o número 50 na memória 9. 50 na memória 9. Vou guardar o número 100 na memória ponto 1. Vou guardar o número 200 na memória ponto 2. Então, se eu chamar a memória 0, eu tenho 15. Se eu chamar a memória 1, eu tenho 20. Se chamar a memória 2, eu tenho 0, não tem nada aqui. Se eu chamar memória 9, eu tenho 50. Se eu chamar a memória ponto 1, eu tenho... Se eu chamar a memória... a memória ponto 1, eu tenho 100. E se eu chamar a memória ponto 2, eu tenho 200, né? É isso que nós guardamos lá? 200. São as 10 memórias aqui, mais 9 memórias depois. Eu nunca testei ponto 0 aqui. Vamos tentar guardar aqui o número 500, por exemplo, né? 500 na memória ponto 0. Eu não sei se ele guarda. Guardou. Então eu limpei aqui. Se eu chamar memória ponto 0, vai dar os 500. Portanto, não são 19 memórias, são 20 memórias, né? Tá certo? De 0 a 9 são 10, mais ponto 0 até ponto 9, mais 10, são 20 memórias, né? Muito bem, eu vou dar uma limpada aqui em todos os registros, certo? Portanto, se eu chamar qualquer memória, vai estar 0 agora. Muito bem, esse termo de calculadora HP12C significa, esse C significa que a memória é contínua. Se você limpar tudo e chamar a memória, você vai aparecer com esse número. Muito mais do que isso, nas versões físicas, mesmo você desligando
Na hora que você retomar o seu trabalho, estão todos os valores guardados nas respectivas memórias ali. A memória é contínua. Ela só desaparece, ela só limpa se você, né, se você fizer uma limpeza na memória, né, uma limpeza na memória, conforme eu estou apresentando aqui. Ou então, por exemplo, você tem, né, digamos que você tem o número 15 guardado na memória 1, 15 guardado na memória 1, se eu chamar memória 1, tem 15 lá. Né? Então, ou eu limpo através, né, dessa sequência de teclas, né, certo? Dessa sequência de teclas aqui, ó, limpei. Se eu chamar memória 1, tá 0. Opa, chamar memória 1, tá 0. Então, eu não limpei, né? Muito bem, então agora limpou. Ó, chamar memória 1, tá 0. Ou então, né, uma outra alternativa, né, que não é tão inteligente assim, se você guardar isso na memória 1, é isso? Então, se você chamar a memória 1, tem o... Opa! Se você chamar a memória 1, você tem o 15, né? Certo? E como é que você apaga esse 15? Né? É você digitar 0 e guardar ele na memória 0, por exemplo. Opa, na memória 1, né? Guardar isso na memória 1. 0, guardar ele na memória 1, certo? Agora, se você chamar 0, vai estar 0, né? Mas não é um procedimento dos mais inteligentes aí. Muito bem, vamos então ao que nos interessa. Normalmente, numa operação financeira, nós temos 4 elementos importantes. Um deles é o prazo, o outro é a taxa de juros, o outro é valor presente ou valor futuro e o outro é a prestação. Então, nós temos aqui a possibilidade de ter 5 elementos, mas normalmente são 4 os elementos importantes. Daí, normalmente, a gente trabalha com 3 e busca o 4º elemento. Por exemplo, eu vou fazer uma operação de 50 mil reais, vou fazer um empréstimo de 50 mil reais, um valor presente que eu estou recebendo agora, 50 mil reais. Eu vou pagar isso em 24 meses, e o banco está me cobrando uma taxa de 2,8% ao mês. E vai me dar 24 prestações de R$ 2.889,13. Você vai notar que aqui tem um sinal de menos, é porque se você fez a operação e você recebeu aquele valor contratado, agora você precisa pagar, portanto é saída do seu bolso esse valor mensal aqui. Então você vai estar trabalhando assim. Muito bem, aí você procurou num outro banco e o outro banco disse que poderia trabalhar para você com uma taxa de juros de 2,1%, por exemplo. Você vai calcular de novo o valor da prestação, que vai dar 2.677. Aí um outro banco falou assim, olha, eu acompanho essa taxa de juros, mas eu te dou 36 meses para você pagar. Você vai entrar com 36N e calcular o valor da prestação, guardando aqui a estrutura de cálculo dessa operação. Então, é algo extremamente interessante se nós partirmos do princípio de que o banco vai falar assim, olha, eu te empresto esses 100 mil reais para você financiar seu carro, te dou 48 meses para pagar e vou estar te cobrando uma taxa de 2% ao mês, por exemplo. Então, se você não sabe como é que se calcula o valor que venha lá de prestação, você vai simplesmente assinar o contrato e está feito a besteira. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, 100 mil reais, valor presente, o banco falou que te dá 48 prestações a uma taxa de 1,9% ao mês, vai te dar 48 prestações de R$ 3.194,20. Essa é o valor da prestação. E se o banco trouxer para você uma planilha trazendo um valor maior do que isso, e você não sabe como calcula, você sabendo como calcula, você tendo essa calculadora em suas mãos,
que pode ser uma versão emulada e baixada aí no seu smartphone. Você faz cálculo e você espera que você assine um contrato dizendo que você vai pagar 48 meses de R$ 3.194,20. Qualquer valor diferente disso, principalmente para cima, você vai questionar e chamar o pessoal do banco e falar: escuta, você falou que era 1,9, então 1,9, R$ 100.000 a 48 meses vai dar R$ 3.194,20. Não pode ser diferente disso. Muito bem, aí você pode eventualmente querer negociar esse prazo, essa taxa, e o banco chega a 1,8, por exemplo, né? Aqui deu 3.194. Se você trabalhar com 1,8% de juros, né, já cai para R$ 3.128,93 a prestação. Então, é uma simulação importante que a gente pode ter. Muito bem, então é a chamada tabela Price, né, que existe aí. Sempre que as prestações forem mensais sucessivas e iguais, nós estamos falando aí de tabela Price. Muito bem, vou dar uma limpada aqui. Vamos imaginar uma outra situação. Por exemplo, o seguinte: eu preciso ter, digamos, daqui a 2 anos, daqui a 24 meses, eu preciso ter R$ 50.000. Eu fui lá no banco, o banco falou assim: olha, eu te pago 1% ao mês nessa aplicação. E aí você vai querer saber quanto você vai precisar hoje para daqui 24 meses, a 1% ao mês, você tenha os R$ 50.000, por exemplo, o valor desejado. Então, vamos imaginar os R$ 50.000, ó, 50 mil, né, valor futuro, certo? 24 meses, ó, 24 meses. E o banco fala que te paga 1% ao mês. 1% ao mês. Né? Quanto você vai precisar ter hoje? Né? Você vai precisar ter hoje R$ 39.378,31. Né? Para que daqui a 24 meses, a uma taxa de 1% ao mês, você tenha os R$ 50.000. Vamos fazer essa conta inversa, transformar em valores positivos, e vou guardar aqui na memória 1. Muito bem, então esse agora é o valor presente. Muito bem, 24 meses, 24N, 1%. Né? E eu tenho então o valor futuro, que deverá ser R$ 50.000. O cálculo está perfeitamente correto. Então essa é uma outra aplicação, utilizando, digamos assim, né, os recursos dessa calculadora. Vamos imaginar uma outra situação aqui. Possível a gente trabalhar com N situações diferentes. Vamos imaginar que eu preciso de um determinado valor e eu tenho um valor agora. Dada uma certa taxa, quanto tempo eu preciso esperar? Por exemplo, eu preciso de R$ 50.000, por exemplo, R$ 50.000 lá no futuro. O banco fala que paga 1% ao mês e eu tenho hoje, digamos, R$ 30.000. 30 mil reais, né? Eu vou desembolsar ele, o valor presente, e vou calcular o prazo. Vai dar 52 meses. Eu preciso ter 52 meses para transformar os R$ 30.000 em 50, recebendo aí uma remuneração de 1% ao mês. Esse é um outro cálculo extremamente importante. Posso continuar com essa análise e apresentar mais uma situação interessante. Por exemplo, eu preciso ter R$ 50.000 num certo tempo, né, uns R$ 50.000. Eu tenho 36 meses de prazo, certo? 36 meses de prazo. Eu tenho R$ 25.000 hoje. Qual é a taxa de juros que eu vou precisar contratar e encontrar alguém que pague uma taxa de juros para que R$ 25.000 em 36 meses a 1% ao mês transforme em R$ 50.000? Qual é a taxa de juros? A taxa é de 1,94. Essa é a taxa que eu preciso encontrar. Se eu encontrar alguma coisa dessa natureza, eu consigo transformar meus R$ 30.000 em 50 em 24 meses ou 36 meses, o período que a gente fez a simulação por aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou terminando por aqui. Se gostaram dessa apresentação, dê o seu like, curta, compartilhem
e comentem. Peço gentilmente se inscreverem no meu canal. Recebendo cada vez mais apoio, eu terei mais recursos, mais condições para oferecer essas e outras informações importantes sob o ponto de vista de dicas de gestão empresarial, finanças, custo e formação de preços, finanças pessoais e outros assuntos correlatos. Ok? Muito obrigado e até breve.